Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Murilo Araújo Rodrigues, sou discente do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Goiás, unidade em séries, cursando o primeiro período da disciplina Anatomia 1. E com base no trabalho proposto pelo docente Walter Dias Júnior, eu escolhi um artigo abordando sobre as fraturas do esqueleto apendicular para uma maior compreensão do sistema esquelético que estamos estudando. Assim, a titulação do artigo é Fraturas do esqueleto apendicular e critérios de manejo cirúrgico. Ensaio iconográfico. Esse ensaio iconográfico refere-se à iconografia, que é uma forma de linguagem visual para representar o tema em questão. Dessa forma, o artigo usa a radiografia convencional e a tomografia computadorizada como um ensaio iconográfico. Assim, temos aí que o principal objetivo do artigo é demonstrar os padrões de fraturas do esqueleto apendicular, demonstrando também seus mecanismos de traumas, que é como ocorre essas fraturas, e também demonstrando os achados que indicam as possibilidades que indicam a necessidade de cirurgia, e também o tratamento cirúrgico em questão. Assim, cabe ressaltar que as fraturas do esqueleto apendicular são divididas em dois grupos, que são as fraturas dos membros superiores, que ocorrem nessa região, e as fraturas dos membros inferiores, que ocorrem nessa região. Fratura do húmero proximal é uma fratura dos membros superiores, ocorre consequentemente na região do húmero proximal, através da queda nas pessoas idosas e de traumas de alta energia nas pessoas jovens. As principais situações que indicam a necessidade de cirurgia desse tipo de fratura são a fratura desviada da tuberosidade maior ou menor do húmero proximal, que é aquela projeção grande, arredondada e rugosa da região proximal do húmero. Temos também a fração luxação do húmero e a divisão da cabeça do húmero. E os tratamentos que se utiliza para os tratamentos médicos que utilizam para esse tipo de fratura são a redução aberta e fixação interna com placa e parafuso, ou a redução percutânea fechada e fixação com fios ou parafusos. Essa redução aberta refere-se ao ato cirúrgico de abrir, identificar o osso e realizar essa redução da fratura óssea sob a visualização direta, enquanto que na redução percutânea fechada é necessário essa redução da fratura óssea por manipulação, com a fixação com os fios ou parafusos que atravessam a pele. Esta é uma radiografia anteroposterior de um ombro esquerdo, demonstrando aí a fratura desviada da tuberosidade maior do húmero e a fratura desviada da tuberosidade menor do húmero, nessa região. A tríade terrível do cotovelo também é uma fratura dos membros superiores, onde ocorre na região do rádio e na una proximal, devido à queda sobre a mão estendida. Entre os achados que indicam a necessidade de cirurgia, tem-se a perda da congruência das articulações do húmero com a una e do húmero com o rádio, e também a fratura da cabeça do rádio, que impede o movimento de pronação e supinação. O movimento de pronação refere-se quando a mão está com a palma voltada para baixo, quando o antebraço está na região horizontal. E já a supinação é quando a palma da mão está voltada para cima, quando o antebraço está na região horizontal. E um outro achado que indica também a necessidade de tratamento cirúrgico é a fratura maior que 50% da altura do processo coronoide da una. E entre os principais processos, os principais tratamentos desse tipo de fratura, temos aí a fixação externa, a redução aberta com fixação interna, a reparação ligamentar e a artroplastia da cabeça do rádio. Essa artroplastia refere-se à substituição da articulação danificada por uma nova articulação, ou seja, por uma prótese. Esta é uma radiografia em perfil de um cotovelo direito, onde a figura A demonstra a luxação posterior do cotovelo, a figura B demonstra aí a fratura cominutiva da cabeça do rádio e a figura C demonstra a fratura do processo coronoide da una. A fratura de luxação de Monteguia é outro tipo de fratura dos membros superiores, que ocorre na diáfise da una com a luxação da cabeça do rádio. Ela decorre da queda com a mão espalmada e ela é classificada em 4 tipos, de acordo com a classificação de Bado, onde o tipo 1 é quando ocorre a fratura da diáfise da una com a angulação anterior do foco de fratura associada à luxação anterior da cabeça do rádio. Já no tipo 2 é quando
há a fratura da diáfise da una com angulação posterior do foco de fratura e luxação posterolateral da cabeça do rádio. O tipo 3 é quando há a fratura da metáfise da una com luxação lateral ou anterolateral da cabeça do rádio. E o tipo 4 é quando há a fratura do terço proximal do rádio e da una, com luxação anterior da cabeça do rádio. Dessa forma, os principais tratamentos cirúrgicos em relação a esse tipo de fratura são a redução aberta com a fixação interna e a análise da estabilidade articular prejudicada. Esta é uma radiografia anteroposterior de um cotovelo direito, onde podemos perceber aqui a fratura da diáfise proximal da una, e aqui nessa região podemos perceber também a luxação lateral da cabeça do rádio, e também nessa região podemos perceber a fratura do epicôndilo medial. Fratura luxação de Galeas é outro tipo de fratura dos membros superiores. Ela ocorre na diáfise distal do rádio, associada à lesão da articulação radioulnar distal. Ela ocorre devido à queda sobre a mão estendida com o cotovelo flexionado. Os principais achados que indicam o tratamento cirúrgico são a fratura do processo estiloide da una e o afastamento dos topos ósseos do rádio e da una distal. E o deslocamento dorsal também é outro achado que indica a necessidade de cirurgia. Os tratamentos cirúrgicos para esse tipo de fratura são a redução aberta com fixação interna e a avaliação da estabilidade articular acometida. Essa daqui é uma radiografia anteroposterior de um antebraço, onde podemos perceber aqui a fratura da diáfise distal do rádio e a diastase da articulação radioulnar. A fratura de Barton também é outro tipo de fratura dos membros superiores. Ela ocorre também na região do rádio distal, devido à queda com a mão espalmada. Os principais achados essa fratura de Barton aí, elas são fraturas que necessitam de cirurgia pela instabilidade e deformidade do fragmento, havendo um encurtamento radial maior que 3 milímetros e a angulação dorsal maior que 10 graus ou 20 graus em relação à parte oposta do corpo do rádio. E os principais tratamentos cirúrgicos em relação a essa fratura são a redução aberta com a fixação interna ou fixação externa, ou a redução fechada e fixação percutânea. Essa fixação percutânea aí é uma fixação onde ocorre a passagem dos fios ou dos parafusos atravessando a pele. Esta aqui é uma radiografia em perfil de um punho, demonstrando aí a fratura parcial do rádio com extensão articular. A fratura do escapoide é a última fratura dos membros superiores. Ela ocorre na região do carpo devido à queda sobre a mão estendida com extensão forçada do punho. Entre os achados que indicam a necessidade de cirurgia são a fratura cominutiva do carpo, a instabilidade carpal e deslocamento maior que 1 mm em relação à região proximal do escafoide com o rádio. Os principais tratamentos cirúrgicos para esse tipo de fratura são a fixação percutânea, redução aberta com fixação interna ou redução fechada com a fixação assistida por artroscopia. E o que é essa artroscopia? A artroscopia consiste na técnica de visualizar o interior da articulação por meio de um artroscópio. Esta aqui é a radiografia anteroposterior de um punho esquerdo, demonstrando aqui a fratura do colo do escafoide. Agora, já em relação às fraturas dos membros inferiores, temos a fratura do neopélvico, que ocorre consequentemente na pelvis devido a acidentes automobilísticos. Dessa forma, como os achados que indicam a necessidade de tratamento cirúrgico desse tipo de fratura tem-se aí o afastamento dos topos ósseos da sínfise púbica maior que 25 mm, o deslocamento da articulação sacroiliaca e a lesão sacroiliaca associada à lesão da abertura da sínfise púbica. Assim, os principais tratamentos cirúrgicos para esse tipo de fratura são a fixação externa ou a redução aberta com fixação interna. Esta é uma radiografia anteroposterior de uma pelve, demonstrando que nessa região a diastase da sínfise púbica. Nessa região aqui podemos perceber também a diastase da articulação sacroiliaca esquerda. E esse círculo aqui demonstra a luxação anterior do quadril esquerdo. Fratura intertrochantéria também é outro tipo de fratura dos membros inferiores. Ela ocorre na região do fêmur proximal, devido à queda nos idosos e a traumas de alta energia nas pessoas jovens. Se caracteriza pela fratura isolada do trochanter maior ou menor. E o principal tratamento cirúrgico para esse tipo de fratura é a redução fechada com fixação interna ou redução aberta com fixação interna. Dessa forma, temos aqui essa radiografia anteroposterior de um quadril direito,
onde podemos perceber aqui a redução da densidade óssea com a fratura completa. Fratura do colo femoral é outro tipo de fratura dos membros inferiores, ela também ocorre no fêmur proximal e também apresenta o mesmo mecanismo de trauma da fratura intertrochantéria. É dividida em 4 tipos, de acordo com a classificação de Garden, onde o tipo 1 é quando há uma fratura incompleta ou impactada em valgo. Já no tipo 2, há uma fratura completa e sem deslocamento. No tipo 3, há uma fratura completa e parcialmente deslocada. E no tipo 4, há uma fratura completa e totalmente deslocada. O principal tratamento para esse tipo de fratura são a artroplastia ou a fixação interna. Essa daqui é uma radiografia anterior-posterior de um quadril esquerdo, demonstrando aí a fratura do colo femoral por essa seta. A fratura do platô tibial ocorre na tíbia proximal e devido a um trauma de alta energia. Ela é classificada em 6 tipos, onde o primeiro tipo é quando há a deformidade do platô lateral, e esse platô refere-se à região proximal da tíbia. Tipo 2 é quando há deformidade e depressão do platô lateral. O tipo 3 é quando há depressão isolada do platô lateral. O tipo 4 é quando há deformidade ou afundamento do platô medial. O tipo 5 é quando há fratura do platô bicondilar. E o tipo 6 é quando há a completa dissociação entre a metáfise e a diáfise. Entre os principais tratamentos cirúrgicos para esse tipo de fratura são aí a redução aberta com fixação interna ou fixação externa. Dessa forma, tem-se aqui essa radiografia anterior-posterior de um joelho direito, demonstrando aqui a fratura bicondilar da tíbia com uma depressão do côndilo lateral da tíbia, por essa seta grossa. Aqui também podemos perceber aqui o acometimento das espinhas da tíbias, espinhas tibiais, e também aqui a fratura do côndilo lateral, do côndilo medial da tíbia. Fraturas do tornozelo são fraturas que ocorrem na tíbia e fíbulas distais devido ao entorse do tornozelo. A perda de congruência articular, fratura desviada do maléolo medial, fratura do maléolo lateral com encurtamento ou deslocamento, fratura bimaleolar e fraturas expostas são alguns dos achados que indicam a necessidade de tratamento cirúrgico. E o principal tratamento cirúrgico para esse tipo de fratura é a redução aberta com a fixação interna. Dessa forma, temos aqui essa tomografia, onde essa figura demonstra a tomografia anterior-posterior de um tornozelo direito. Podemos perceber aqui a fratura da fíbula distal. Nessa região aqui, nessa figura B, podemos perceber de novo também essa fratura da fíbula distal. E aqui podemos perceber também a diastase da tíbia com os ossos carpais. E na figura C, pode-se perceber novamente aí a fratura da fíbula e também uma lesão no maléolo posterior. Por fim, temos aí a fratura de luxação de Lisfranc, que ocorre, na região tarsometatarsal, ou seja, ocorre nas articulações dos ossos tarsais e metatarsais, devido a acidentes automobilísticos, esmagamentos, queda de locais elevados e prática esportiva. Ela é dividida em homolateral, divergente e isolada. A homolateral é quando há o deslocamento lateral do primeiro ao quinto metatarso ou o deslocamento lateral do segundo ao quinto metatarso, com persistência da congruência articular do primeiro. A divergente ocorre quando há deslocamento lateral do segundo ao quinto metatarso e deslocamento medial do primeiro. E por fim, a isolada é quando há poucos metatarsos deslocados dorsalmente. O principal tratamento cirúrgico para esse tipo de fratura é a redução aberta com fixação interna ou redução fechada e fixação percutânea. Essa daqui é uma radiografia anterior-posterior de um pé direito, demonstrando aí a fratura luxação de Lisfranc homolateral. Bom, pessoal, foi isso meu trabalho. O meu trabalho tinha como principal objetivo abordar esses tipos de fraturas do esqueleto apendicular. Agradeço desde já pela atenção de todos vocês e muito obrigado.